Fala, brothers, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar workflows inteiros no N8N usando apenas IA e o protocolo MCP, beleza? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Bom, a gente tem esse protocolo MCP novo aqui que foi criado há mais ou menos um mês atrás aqui, que ele chama N8N MCP, certo? E você consegue fazer a integração dele com o Cloud Desktop e os seus ideias de IA como Cursor, Windsurf, etc, tá? E aí, o que esse cara faz? Ele foi desenvolvido aqui por esse carinha aqui tem um vídeo dele aqui de 5 minutos explicando como é que funciona e tudo mais, para quem quiser dar uma olhada. Mas, basicamente, ele tem aqui uma base de conhecimento de mais de 500 nós, né, do N2N, e ele também cobre aqui quase 100% das propriedades desses nós, mais ou menos aqui 64% das operações, documentação também está em 90% aqui, próximo do 100, perfeito? E iTools aqui ele tem mais de 200. Então ele tem um conhecimento de documentação bem vasto aqui do N2N, e a partir disso a gente consegue usar ele no nosso Cloud Desktop, por exemplo, ou no nosso Cursor, ou seja, qual a ideia que você consiga interagir com seus protocolos MCP aí, para desenvolver através de prompts, né, os seus workflows no N2N. Bom, então aqui para instalar é bem simples, tá? Ele tem aqui essas instruções aqui no repositório do GitHub dele. Eu vou deixar aqui nos comentários aqui, tá? O link do repositório para vocês poderem acessarem. Então, basicamente, tem dois tipos de instalação, tá? Tem aqui a instalação mais rápida, né? Que ele fala aqui. Basicamente, você só precisa rodar esse npx N8N MCP na sua linha de comando aí, no seu CLI, certo? E aí, depois de fazer isso, você tem que fazer essa configuração aqui no seu Cloud Desktop. Ou você pode também subir uma imagem Docker, para quem está mais familiarizado com o Docker aí, certo? Você pode instalar a imagem no seu Docker e, a partir daí, fazer a mesma configuração no seu cliente apontando para sua imagem Docker, beleza? No caso aqui, eu vou fazer aqui a maneira mais rápida para a gente poder ver funcionando, tá? Então, basicamente, eu preciso rodar esse comando aqui na minha linha de comando. Então, aqui na minha linha de comando, eu vou só mandar rodar esse cara. Aí ele rodou, tá vendo? E ele tá aqui já pronto para escutar aqui as requisições, certo? Detalhes, você precisa ter o Node.js instalado, tá bom? Então, para quem não tem aí, entra lá no Node.js lá e instala isso para o seu sistema operacional, seja Windows, Linux ou Mac, tá bom? Então, uma vez que eu deixei esse cara rodando aqui, eu preciso agora configurar o meu Cloud Desktop. Então, aqui no meu Cloud Desktop, como é que você faz para configurar aquele arquivo lá que eu mostrei, certo? Então, você vai vir aqui nas opções aqui do menu, você vai vir aqui em File, Settings, certo? Aí ele vai abrir essa tela aqui. Nessa tela, você vai vir aqui em Developer, perfeito? E aqui, você vai clicar nesse botão Edit. Esse botão Edit, ele vai abrir onde está o arquivo que chama Cloud Desktop Config, beleza? E aí ele vai estar onde você instalou o seu Cloud Desktop no seu sistema operacional. Se for no Windows, ele vai abrir no Windows Explorer e ele vai estar na pasta lá de instalação do seu Cloud, tá? Aí você vai abrir esse arquivo, ele é um ponto .json, você vai abrir ele com o seu editor de texto. Pode ser o Cursor, um Notepad, aonde você preferir, tá? No meu caso aqui, eu vou abrir com o VS Code, que é o que eu uso como padrão, para vocês verem aqui como vai ser feita a configuração, tá bom? Bom, então aqui no meu VS Code, tá vendo que ele abriu aqui o Cloud Desktop Config.json que eu falei lá, quando você clicou naquele botão Edit lá do seu Cloud Desktop, beleza? Aí, aqui, você vai colar exatamente aquela configuração lá do repositório. Se você perceber, ele tem duas configurações, né? Vou copiar a primeira aqui. A primeira seria essa daqui, certo? Onde é o padrão, que ele vai habilitar as ferramentas no seu cloud desse MCP para ele poder entender como ele precisa criar os seus workflows no N8N, beleza? E a segunda é exatamente a mesma coisa, o segundo arquivo, que essa aqui é a configuração básica, certo? E a configuração full, que eles chamam, ele tem duas configurações a mais. Seria aqui o seu N8N API URL, ou seja, a URL para onde você está apontando o seu N8N, né? Seja local, ou seja, usando na cloud, e a API key que você, do próprio N8N, que ele pede aqui. Por quê? A partir disso, ele consegue fazer algumas operações, né? Ele consegue já criar automaticamente o workflow no seu N2N. Se você pedir fazer uma alteração, ele vai fazer também lá. Então, ele consegue integrar direto com o seu N2N através da chave de API, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou configurar o meu aqui, que eu tenho rodando. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar aqui a URL do meu N2N, certo? Então, aqui, vou colocar aqui ela aqui. E a minha API aqui. Vou mostrar aqui para vocês como é que gera essa API aqui no N2N de vocês, tá? Então, aqui no N2N, o que você faz? Você vem aqui em Settings, certo? Você clica aqui em N2N API. E aqui você vai poder criar várias chaves de API, certo? Eu já tenho algumas caras aqui de teste, mas pode ver aqui, Create API Key.
e aí você dá um nome para ela, vou colocar aqui, sei lá, MCP test, e aqui você pode dar uma data de expiração ou não para essa API, certo? Aí você manda salvar. Salvou, ele vai criar essa API aqui, você copia ela e a gente vai colar ela lá naquele arquivo de config lá do Cloud Desktop, beleza? Então aqui no meu arquivo de config, eu vou vir aqui e colar a minha API aqui, beleza? Feito isso, eu só preciso salvar o arquivo, salvei o arquivo, já está pronto para a gente conseguir criar os nossos templates e workflows ali no N2N através do Cloud. Então aqui eu vou voltar para o meu Cloud agora. Aí aqui no meu Cloud, sempre que ele não apareceu ainda, né? O que a gente precisa fazer? Não basta só fechar o seu Cloud, você precisa realmente derrubar o serviço, então fechar ele como um todo e reiniciar o programa, tá? Para ele poder reconhecer as configurações. Então eu vou fazer isso aqui agora, eu vou reiniciar meu Cloud para ele carregar as configurações aqui do meu MCP Server, beleza? Aí agora aqui no meu Cloud, acabei de reiniciar ele, se você vir aqui nessas configuraçõezinhas aqui, tá vendo? Do lado do maisinho aqui, nesse botãozinho, que é Search and Tools, que eles chamam, você clicar aqui, ó, vai aparecer aqui N8N MCP, que é aquele MCP Server que a gente configurou lá no nosso arquivo, certo? Se eu clicar nele, ó, você vai ver que ele tem uma série de funções aqui para poder criar os nossos templates no N8N, tá? Então aqui você pode desabilitar, né? Aí todas as funções, né? Todas as ferramentas aqui, todas as tools, ou habilitar todo mundo, ou deixar uma ou outra habilitada baseado na sua necessidade aí, tá? Aqui no caso a gente vai deixar todas, porque a gente quer que ele crie nosso workflow da melhor maneira possível. E aí agora eu consigo dar comandos para o meu Cloud Desktop para que ele crie workflows no N8N, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu fiz alguns testes aqui, os melhores resultados que eu obtive foi não só dando uma instrução para ele detalhada, mas também dando uma imagem do fluxo que eu quero que ele faça do meu workflow. Então, para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no meu ScaleDraw e eu vou mostrar para vocês aqui o workflow que eu quero que ele monte. Então aqui no meu ScaleDraw, eu queria estar vendo esse fluxo aqui, né? Então eu vou pedir para ele criar um workflow para fazer transcrições de vídeos no YouTube, beleza? O que eu quero que ele faça? Quero que ele crie um webhook, né? Um node webhook, que vai receber uma URL, que seria a URL do vídeo no YouTube, que eu quero que faça a transcrição. Eu quero que ele use a API do Supadata, já vou mostrar daqui a pouco o que é esse serviço, para fazer a transcrição do vídeo, certo? Depois que ele fizer a transcrição do vídeo, usando o Supadata, eu quero que ele salve as informações num Google Sheets, que eu vou criar aqui, com as seguintes colunas: o vídeo URL, o transcript, né, a transcrição de fato, a data de criação daquela transcrição e a linguagem daquele vídeo, certo? E, por final, eu quero que ele dê uma resposta do webhook com sucesso ou erro, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, tirar um screenshot aqui desse workflow. Então, eu vou tirar um screenshot aqui e eu vou passar exatamente esse screenshot para ele, tá bom? Então, aqui no meu Cloud de novo, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente colar aquele screenshot daquele fluxo que a gente criou lá no ScaleDraw. E aí, eu vou falar para ele o seguinte: eu vou pedir para ele criar um prompt baseado nesse screenshot para fazer aquele fluxo, para que eu use esse prompt para dar a instrução para ele criar de fato o workflow no N2N, beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou dar esse prompt aqui para ele, ó. Baseado nessa imagem, eu quero que você crie um prompt, certo? Para que eu possa passar para o N2N MCP e para o Cloud para entender e criar um fluxo baseado nesse prompt, beleza? Um workflow baseado nesse prompt. E aí, para mais informações, eu estou passando para ele o link da API, né, da Supadata, como referência da documentação, para fazer a transição do vídeo do YouTube, tá? Para ele entender quais comandos ele tem que usar, etc e tal, para ele alimentar nossos nós lá. Uma vez feito isso, eu vou pedir para ele criar aqui. Então ele vai analisar agora e criar, baseado naquela imagem. E aqui do lado direito ele está criando, para mim, o prompt para gerar o workflow. Então aqui ele criou o meu prompt, tá vendo? Completinho. E aqui ele deu aqui mais ou menos um sumário, né, do que ele vai criar, né? Então um nó completo com 4 nós, configuração detalhada aqui dos webhooks e tal. Então vou pegar esse cara aqui inteiro, vou dar um copy aqui, certo? E aí eu vou abrir aqui um outro chat. Então agora eu vou colar aquele prompt que ele me gerou para ele criar meu workflow aqui no N2N usando aquele MCP Server. Aí, ó, tá vendo? Ele tá usando os nós daquele N2N MCP Server que a gente instalou para gerar o nosso workflow baseado no prompt que a gente pediu para ele gerar anteriormente, tá? Então ele tá chamando aqui os nós.
as tools, né, daquele MCP, para entender e criar o nosso JSON aqui, que vai ser o nosso workflow que a gente vai importar lá no end-to-end. Então, ele terminou aqui. Tá só terminando aqui a explicação do que ele fez, passo a passo, tá vendo? O node do webhook, do HTTP request lá para o Supadata, Google Sheets, e deu uma resposta aqui, beleza? Então aqui, teoricamente, seria o workflow que ele criou pra gente, tá? Então a gente pode vir aqui e copiar esse cara e colar lá no nosso end-to-end, beleza? Bom, então aqui no nosso end-to-end, eu vou copiar lá, então vou colar aqui, e aí ele colou, tá vendo? Os nossos nós aqui, certo? Então ele criou basicamente aqui um webhook, aí colocou uma validação aqui, com sucesso ele segue, senão ele dá um erro aqui, ele responde com erro, salva no Sheets e responde de volta. Então se a gente for vir aqui, agora vamos ver se isso aqui vai rodar. A gente provavelmente já precisa configurar alguma coisinha aqui. Então esse aqui é o nosso webhook, certo? Ele colocou aqui o YouTube Transcript já. Essa aqui é o URL, tem o URL de teste, o URL de produção para o nosso webhook, então a gente pode usar uma para teste e uma para produção, certo? Para testar. E aqui a gente tem o validate input, que ele recebe a URL que vem lá na chamada, né, do post do webhook. Aqui tem o node transcript que ele criou para chamar a API lá do Supadata. Aqui o Google Sheets aqui com as colunas já mapeadas, beleza? E o webhook de resposta aqui com sucesso no final do nosso fluxo, tá? Então vamos configurar isso aqui para a gente ver funcionando. Primeiramente aqui eu tenho o nosso webhook, que ele recebe a URL e a linguagem no corpo da chamada. Então se a gente lá no nossa especificação lá que a gente criou no Cloud, ele mostra lá quais são os parâmetros que ele recebe no webhook, né, que a gente pediu. Seria o vídeo URL lá para a gente fazer a transição do vídeo. Então, se eu fizer uma chamada aqui, eu vou fazer um teste aqui com esse webhook. Então, vamos fazer um teste aqui com o nosso webhook. Então, aqui ele está ativado, deixa eu ativar ele aqui. Se eu abrir aqui e dar um listen, eu vou fazer um post aqui para esse webhook, usando o meu postman aqui, e mandando um URL e o language. Beleza? Ele recebeu aqui, tá vendo? Eu fiz um post para essa URL, passando o vídeo URL e a linguagem aqui, que é em inglês. Perfeito? Então aqui, esse aqui é um vídeo URL de exemplo do próprio Supadata, e aqui esse vídeo está em inglês, tá? Então beleza, então eu vou tá funcionando aqui esse webhook, eu vou só deixar ele pinado aqui. Lembrando que se eu apertar o P, ele pina esse dado, então ele mantém esse dado mocado que a gente fala, que é para teste, tá? Então eu não vou precisar executar isso aqui de novo para rodar o fluxo, tá? Então deixei esse dado fixo uma vez que eu já rodei ele aqui. Então é só apertar a tecla P em cima do nó, que ele vai fixar esse dado aqui, tá? Aqui no validate, o que ele está fazendo? Ele está vendo se o vídeo URL, que é o parâmetro que a gente está mandando, ele não está vazio. Se ele não estiver vazio, ele segue com o nosso fluxo. Se não, ele dá erro. E ele também verifica aqui se a URL é uma URL do YouTube, né? Se for uma URL que não é do YouTube, ele também não segue para frente e dá aquele erro lá, tá? Então aqui, também que ele está dando um erro, né? Ele não está conseguindo pegar a informação correta. Então, o nó, obviamente que o nó não é perfeito, tá? Então ele vai criar um template já bem, como fala, bem avançado para você ali, né? Já com os nós que você precisa tal, e aí você precisa dar um refinamento final, tá? Então vamos lá. Então aqui, na verdade, ele tá JSON.videoURL. Então, na verdade, ele tá vendo, faltou esse bar aqui, tá vendo? É JSON. Tá vendo a estrutura aqui? JSON.body.videoURL. Então é isso que tá faltando aqui. Então eu coloquei .body.videoURL. Tá vendo? Já achou aqui a URL que a gente mandou aqui. Beleza? Aqui embaixo a mesma coisa. Dou um ponto bar aqui. E já tá certinho. Então aqui, se eu mandar executar aqui para ver se funciona, ó, dou um execute aqui. Beleza. Ele verificou e deu OK. Então esse nó aqui já tá validado. Se ele não tivesse dado OK, ele ia cair no nó aqui de baixo, que a gente falou que é o nó de erro, tá vendo? Aí no nó de erro, o que ele tá fazendo aqui? Ele basicamente retorna lá para nosso webhook, para quem tá chamando ele, essa mensagem aqui, com status erro, a mensagem requisição inválida, o erro aqui, tá vendo? Faltando o vídeo URL, e aqui o timestamp, que é a data e a hora, beleza? Então, deixa eu fechar isso aqui, beleza? Aí aqui no nosso transcript, ele colocou um nó de HTTP request. Por quê? Porque ele vai fazer a chamada para a API do Supadata. Tá vendo que ele colocou a API aqui do Supadata para fazer a requisição. O Supadata é esse carinha aqui. Esse carinha aqui é um serviço para você fazer transcrição de vídeos, né? E transcrição de vídeos do YouTube. Então, se você vir aqui, ó, em documentação, ele tem transição de vídeos aqui do YouTube e aqui transcript. Essa aqui é o URL que eu passei para ele lá
no nosso Cloud para ele poder fazer o prompt, beleza? Então aqui é a documentação do Supadata que ele analisou para poder entender e montar aquele nó do HTTP request, beleza? Então, voltando aqui para o nosso N8N, ele já colocou aqui, tá vendo? /transcript. As configurações aqui, o meu já está configurado. Eu configurei como head auth, né? Ele já colocou, mas você vai ter que configurar as suas credenciais, né? Ele coloca aqui que é credencial via uma API key. Então, se você clicar aqui em editar, você tem que colocar esse parâmetro, XAPI Key e a sua API Key. A sua API Key você gera lá na sua conta no Supadata, tá bom? Aí, uma vez que tirou lá a sua API Key, você copia ela, cola aqui e põe esse nome aqui como chave, que é XAPI Key, tá? Que é o padrão lá do Supadata, beleza? Isso aqui não vai estar configurado porque ele não tem acesso à sua API Key, então você precisa configurar essa parte na mão também. E aqui são os campos que ele precisa para poder fazer a transição. A URL do vídeo, então aqui mesmo o problema que ele não conseguiu identificar que está abrindo o body, a gente põe aqui, aí já vem, certo? Esse parâmetro aqui, text true, e a linguagem que a gente também mandou lá no nosso body, que é igual ao inglês. Beleza? Esse text true aqui, vamos ver o que é aqui, ele deve estar falando aqui, tá vendo aqui, ó. Se tiver true, que é o padrão, na verdade, ele retorna a transição como um texto normal corrido, né? Se tiver false, ele deve retornar provavelmente com os timestamps ali de cada frase, beleza? Então, voltando aqui agora para o nosso N8N, a gente vai mandar rodar esse carinha aqui, para ver se ele vai executar. Rodou, beleza? Ele retornou aqui, a linguagem do vídeo é em inglês. As linguagens disponíveis que ele tem são essas, no vídeo, provavelmente aqui, dessas traduções ou legendas. Aí aqui nosso vídeo inteiro transcrito. É uma música, certo? Beleza, então esse nó aqui tá perfeito. Aí agora, nosso Google Sheets aqui, então você vai ter que configurar aqui a sua conta no seu console do seu Google Cloud, certo? Eu tenho aqui a minha configurada, senão ele não vai conseguir rodar. E aqui ele já trouxe aqui já os padrõezinhos. No caso aqui, como eu já tinha feito o teste antes, eu já deixei criado esse YouTube Video Transcript, que é esse Sheets aqui, tá? Então que ele tem aquelas colunas lá que eu pedi para ele criar. Na verdade, que eu pedi para ele colocar no nó, né? Eu criei esse Sheets com as colunas que ele vai estar lá recebendo lá no nó do Google Sheets, que é o vídeo, o transcript, create date e o language, beleza? Então, se você voltar aqui você clicar aqui, ele vai vir com o nome aqui padrão dele lá que ele vai criar, e você pode colocar aqui o nome do seu Sheets e qual que é o nome do seu arquivo, né? E qual que é o Sheets ali dentro, que se chama Sheets 1 mesmo, tá? E aqui são o mapeamento das colunas. Então, o vídeo URL eu pego aqui do meu webhook, então eu pego daqui, então aqui já está certo já. O transcript estou pegando lá da resposta do Supadata, que veio aqui do nosso HTTP request, content, certo? Aqui o JSON.content. Create deixa eu coloquei essa função now, que ele só pega só a data e hora de hoje, né? Da hora que está rodando, do dia que está rodando e hora que está rodando. E aqui pro final, o language também eu pego lá do nosso webhook também, que é o que a gente recebeu lá, né? Que é a URL e o language. Então, se eu mandar rodar isso aqui agora, ele deveria salvar lá no nosso Google Sheets, certo? Então, teoricamente, deu sucesso, é porque ele salvou. Então, se eu voltar aqui pro nosso Google Sheets, ele salvou lá, tá vendo? A URL do vídeo, a transcrição inteira aqui do vídeo, e create date e o language. O vídeo é esse aqui, certo? É uma música. E aqui, teoricamente, é só mandar rodar isso aqui para ele retornar com sucesso. Tá vendo? Retornou com sucesso. Certinho. Beleza? Então, se eu mandar rodar agora meu fluxo aqui inteiro, tá vendo? Ele tá rodando, fez transição e autorizou. Ele colocou 2 vezes porque eu rodei 2 vezes o mesmo vídeo, tá vendo? Perfeito? Então, esse MCP, ele nos ajuda a criar workflows end-to-end através da sua interface ali, seja o Cloud, seja o Cursor, seja o próprio Visual Code e tal, que tem acesso a esse MCP Server. Eu fiz alguns testes aqui, em alguns testes mais complexos ele dá alguns errinhos, ou ele não identifica o nó adequado, aí você vai ter que fazer essas correçãozinhas, assim como a gente fez aqui nesse workflow que ele criou, mas isso aqui já dá um puta adianto para você criar workflows aí, né? Então você não precisa começar do zero, né? Ele já te dá um bom ponto de início ali, né? Um start point ali bem robusto, e você vai precisar fazer pequenos ajustes, tá? Então isso aqui é mais uma ferramenta aí na sua caixa de ferramentas para usar aí quando você estiver fazendo automações com N2N, que nos ajuda bastante aí nas criações, beleza? Se tiver dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima, valeu, tchau!